O amor incondicional a si mesmo e aos outros é a única forma de desmantelar o ego. – 24 de julho de 2019, quarta-feira, quartas de inspiração. Como é que está você, meu amigo, minha amiga? Muito obrigado pela sua participação aqui em mais esse vídeo. E hoje nós vamos falar de autoaceitação. Você se aceitar, se assumir tal como você é, sem restrições, sem poréns, sem mas. Isso é muito importante para a sua felicidade, para a sua plenitude, para a sua realização. O que mais você quer da vida, não é? Ser uma pessoa feliz, plena, realizada? Pois é, mas sem autoaceitação, isso não se torna possível. Vou ler uma frase aqui, um pequeno trecho de Ellen Van, uma palestrante americana, e eu vou ler e comentar. Eu estou gostando de fazer esse formato, eu acho que ele é bastante construtivo aqui para nós. Ela diz o seguinte, olha, o ego é o nosso lado mais escuro e sombrio, que quer acreditar que nós não somos capazes de ser amados por ninguém, sobretudo por Deus. Isso é verdade. Quando ela diz que o ego é o nosso lado mais escuro, veja só, desde o dia que você nasceu, claro, com raríssimas exceções, você foi aprendendo que você não é o que você não devia ser o que você é. Que você deve ser assim, que você tem que pensar assim, que você deve falar assim, que você tem que acreditar assim, que você tem que agir assim, que o certo é isso, que isso é aquilo. Então, a gente chama isso de educação, né? Educação formal na escola, educação religiosa, então, e educação familiar também. Existe aquilo que você é, existe aquilo que você deve ser, e há uma distância muito grande entre aquilo que você é e aquilo que você deve ser. E esse processo de transformar o errado no certo, de tirar você desse estado de precariedade, porque você não pode ser assim, você não pode falar assim, você não pode agir assim, você não pode ser assim, e transformar no que você deve ser, que seria o certo, isso também é a transformação, ou a construção, a criação do seu ego. E isso é uma situação realmente terrível, porque é claro que nós devemos evoluir, crescer, aprender, não há problema nisso. Mas o problema é quando você começa a se odiar, você começa a não se aceitar, porque você não está sendo mais aquilo que você deveria ser. Em vez de a educação ser uma educação inspiradora, que motiva você a querer expandir os seus recursos, a querer aprender mais, a querer fazer uso de seus talentos, de suas aptidões, a educação se torna um mecanismo formatador, colocando na sua cabeça que o que você é errado e o certo é isso aqui. O que você pensa é errado e o certo é isso aqui. Como você age é errado e o certo é isso aqui. E é claro que se você se vê como o errado, como o inadequado, como o impróprio, como é que você vai alcançar a realização? Vai ter sempre aquela ansiedade de tentar ser uma coisa que você ainda não é. Aí a Ianla continua, ela diz o seguinte, o ego nos faz sentir vergonha, culpa e confusão. Claro, não podia ser diferente. O ego nos afasta da verdade e usa todos os recursos da hipocrisia para manter o medo em nossos corações. Porque esse esforço de tentar ser uma coisa que você não é sempre movido por uma ameaça interna, ameaça que inicialmente seus pais, educadores, a religião, a educação tentou colocar na sua cabeça que era errado ser assim, você tem que ser assado, você incorpora essas ameaças, essas tentativas, vai sentindo vergonha de ser aquilo que você é, e para tentar agradar os outros, para tentar parecer com aquilo que as pessoas esperam de você, você obviamente vai sentir vergonha do que é, então você vai usar o artifício da hipocrisia.
Você vai começar a simular uma coisa que você não é. Então a aparência, daqui para frente, para o mundo, para a sociedade, você se revela, você se mostra sendo uma coisa, mas lá no fundo, você não é isso. E por que você faz isso? Exatamente por causa desse medo de ser julgado, de ser condenado, de ser criticado. Afinal, você tem que ser assim, você não pode ser assim. Você tem que alcançar estados mais elevados, você tem que ser uma pessoa melhor, que fala assim, que age assim, que pensa assim. Então você simula essa afeição. Claro que você carrega todas essas coisas dentro da sua cabeça e pior, você começa a projetar isso nos outros também. Você veste, é como se fosse uma grande e pesada máscara de chumbo do que você tem que ser. Você fica carregando esse peso todo e você não quer carregar sozinho, obviamente. Você começa a cobrar das outras pessoas para que elas também ajam dessa maneira. Então esse é um mecanismo altamente destrutivo. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou me referindo a uma coisa muito simples, ao fato de que você só pode ser o que você é. Por isso que eu comecei falando no vídeo, autoaceitação. Mas por causa de toda a construção social, por causa de tudo que está fora dentro de você, e você compra essa ideia, agora há um esforço muito grande para você tentar ser uma coisa que você não é. E quando não alcança isso, para agradar o mundo lá fora, você veste a hipocrisia. Você então cria uma máscara e fica se culpando, se autocondenando, se julgando, se punindo, gerando doenças, gerando complicações, se punindo por não ser ainda aquilo que você deveria ser. E aqui, obviamente, está o mecanismo de muitas doenças, de muitas perturbações, de muitos problemas. Eu me lembro de um colega que eu atendi já faz um certo tempo. Ele foi padre no passado. Assim como eu também, eu passei pelo seminário, eu não cheguei a ser padre. No caso, ele foi padre. Ele abandonou a vida religiosa para casar e tudo mais. Só que a vida dele começou a ser um inferno. Ele não conseguia se relacionar com a esposa dele, começou a aparecer um monte de problemas, um monte de complicações. Nas nossas conversas, o que a gente percebeu? Exatamente isso. O ego dele estava detonando ele, porque ele deveria ser isso, ele deveria ser padre, ele deveria ter essa vida, ele deveria ser assim, ele deveria corresponder a essas expectativas. Como ele não estava conseguindo, e pior assim, entre aspas, ele abandonou essa vida. Agora uma parte dele já incorporada, né, o ego, ou seja, a sociedade que incorporou na cabeça dele que ele tinha que ser assim assado, ficava julgando e condenando e culpando e trazendo problemas para ele. Que ele errou, que ele não devia ter feito isso, que ele agiu errado, massacrando o psicológico dele. Claro que aqui o remédio é o auto-perdão, a autoaceitação, auto-perdão, porque você só pode ser o que você é. Essa é a frase que a Ianla termina aqui a explanação dela. Ela vai dizer o seguinte, olha só. O amor incondicional a si mesmo e aos outros é a única forma de desmantelar o ego. O amor incondicional a si mesmo e aos outros, sim aos outros. Eu não falei que você se cobra e você começa a cobrar os outros também? Então somente quando você se ama totalmente. Não, eu sou isso aqui. Eu sou isso aqui. Essa história deveria ser assim, deveria pensar assim, deveria agir assim, deveria respirar assim. Não, eu sou isso aqui. Eu amo isso aqui. Eu amo aquilo que eu sou. Paro de me culpar. Paro de me julgar. Paro de me menosprezar. Faço isso comigo mesmo? Faço isso com os outros. Eu amo o outro como o outro é. O outro não tem que nada. O outro é apenas aquilo que é. Como eu disse no começo do vídeo, sim, nós podemos aprender, nós podemos nos desenvolver, nós podemos crescer, nós podemos expandir os nossos potenciais. Mas ficarem me punindo, me acusando, criando doenças dentro de mim, porque eu não estou correspondendo às expectativas do que o mundo espera de mim, essa é a maior cilada, é a maior cilada do ego. Ego é aquela parte sua que se mostra para a sociedade. Ego é a sua fachada, é a sua máscara. Ego é aquilo que você faz para tentar agradar as outras pessoas. Claro, isso não é verdadeiro. Há uma distância muito grande do seu eu real
e aquilo que o seu ego tenta mostrar para o mundo. E é interessante, né? Eu estava aqui refletindo sobre esse trecho da Ian Lavanzan e lembrei-me de uma passagem bíblica lá do Antigo Testamento, quando Moisés tem aquele clássico encontro. As pessoas que leem a Bíblia devem se lembrar disso, quando ele encontra a sarça ardente que Deus, na tradição judaico-cristã, se apresenta para Moisés, conferindo a ele uma missão. E Moisés fala, mas eu vou lá falar com o faraó, tá? Qual que é o seu nome? Como é que eu vou te chamar? E Deus responde, o nome de Deus, eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Estou até lembrando que existe uma palestra minha no YouTube e na Unidharma chamada O Código Eu Sou. Ora, essa resposta que na tradição bíblica Deus dá para Moisés é muito interessante. Deus, a divindade, o divino, é aquilo que é. Você também. Quando você diz, você aí que está me ouvindo, eu sou o que eu sou. Eu não sou isso que as pessoas esperam. Eu não sou o ego. Eu não sou essa fachada. Eu não sou essa tentativa de suprir a expectativa alheia. Eu não posso ser isso. Eu só sou o que eu sou. Você está dando a mesma resposta que Deus deu para Moisés. Ou seja, você está manifestando a sua divindade. O seu eu divino se manifesta quando eu sou o que eu sou. O seu ego se manifesta quando você é aquilo que não é. Quando você tenta ser uma coisa que você não é. Não é bacana isso? Isso é muito legal. Então, meu amigo, o caminho, como a Ian Lavanzan diz, para desmantelar o ego, porque se o ego está presente, a verdade não está presente. Se o ego está presente, a divindade não está presente. O caminho para desmantelar o ego é você, quebrar essa necessidade de ficar vivendo uma coisa que você não é, numa tentativa frustrada e frustrante de tentar convencer o mundo de uma coisa que você não é. Vamos pensar sobre isso. Hoje é quarta-feira, quartas de inspiração. Quem sabe essas palavras inspirem você a dar um passinho a mais nessa direção, que eu tenho certeza que você viverá muito melhor. Eu sou o Cris Almeida, sucesso e felicidade para você. Oferecimento Loja da Mente, áudios que transformam sua vida. Emagrecimento, conquistas financeiras, superação de limites, amplie sua inteligência, poder pessoal e muito mais. Acesse agora mesmo lojadamente.com.